Olá pessoas, vamos dar continuidade aí, né, ao significado das cartas do baralho cigano. Nós paramos na carta número 21, a carta das montanhas. Essa carta, a princípio, ela responde não às nossas perguntas, às nossas questões. Como a maioria das cartas, ela tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Fala aqui de como se fosse um grande obstáculo nos teus caminhos, na tua frente, né? Como um problema, uma dificuldade nos teus caminhos, né? Um distanciamento lá do teu objetivo, que é chegar no topo dessa montanha, por exemplo, tá? Então, normalmente representa um problema, um grande problema, vamos dizer assim, para ser resolvido à tua frente, tá bom? Isso dentro do significado no baralho cigano. Essa carta ela também é representada pelo 8 de paus. Lá, na verdade, o 8 de paus ele acaba trazendo algumas características mais positivas, por isso que essa carta ela não é vista totalmente como um problema, uma dificuldade, algo tão negativo assim. É que às vezes as pessoas não conseguem entender por que às vezes ela é positiva, por que às vezes ela é negativa. É porque na realidade ela traz a energia do 8 de paus que não é tão negativa assim. Ela fala de se tu quiser conquistar o que tu deseja, preciso agir, tu precisa andar, né? Tu precisa subir essa montanha, vai ser difícil, não vai ser fácil, mas tu precisa começar, né? Comece a fazer algo que tem sim tudo para dar certo. Ela é muito mais positiva quando a gente vai lidar com o 8 de paus, tá? Então, o que eu associo a ela de forma, porque em algum momento eu associo ela. Então, quando que eu associo ela ao lado positivo, né? Para mim ela fala de desafios, tá? Ela fala de vitórias, de alcançar o teu sonho, o teu desejo, né? Digamos que o teu desejo esteja aqui em cima dessa montanha, para tu chegar lá vai ser muito difícil, vai ser dificultoso, vai ter muitas pedras no teu caminho. Tá aí o lado positivo, é que tu vai alcançar o que tu quer. É só um momento, só um problema realmente na tua frente, algo que precisa ser resolvido, tá bom? Num relacionamento, ela pode estar falando de um distanciamento, tá? Um afastamento entre as duas pessoas. Pode estar falando também de distância física, né? Estão fisicamente distantes um do outro. Tem também, né? Aí aqui já pela escola brasileira, né? Que eu acabo não utilizando muito esse significado, mas ela traz também essa característica de justiça, tá? Isso muito voltado a Xangô, né? Que enfim, que seria um orixá ligado à justiça, ligado às pedreiras, né? Vamos dizer assim. Então, muitas pessoas remetem também a esse orixá e a justiça como um todo, tá? Eu acabo não utilizando muito esse significado, mas existe. E se, né? É aquilo que eu sempre falo para vocês, vão olhar para a carta, se ela trouxer para vocês essa energia, né? Se vocês realmente quiserem utilizar dessa forma, não tem problema, vai ser no dia a dia que vocês vão entendendo o baralho vai entendendo vocês também. Baralho, astral, enfim, como queiram chamar, né? Com relação ao trabalho, normalmente falo de uma dificuldade, de um problema para ser resolvido no teu trabalho. Essas são palavras-chave, tá? Sempre vou falar para vocês, o que importa é o tema que a gente está falando e a pergunta feita. Não adianta decorar combinações, a gente tem que entender a essência da carta. O que essencialmente essa carta fala? Ela fala de uma certa dificuldade para tu chegar no teu objetivo, seja ele qual for. Qualquer dos temas que a gente esteja analisando, a essência vai ser a mesma dessa carta, tá bem? Então decorar combinações não vai fazer muito sentido se tu não sabe, porque normalmente as perguntas não vai bater com aquela pergunta, né? Se tu decorar somente como, é um problema no teu caminho, só que se a pessoa pergunta para ti, o que ele sente por mim? Tem um problema aí na relação. Não, tu não tá respondendo para a pessoa, né? Aí tu tem que pensar na essência da carta. Ela fala de problemas do teu caminho e fala, então o que ele sente por ti? Ele sente um distanciamento, vocês não estão tão próximos, porque a carta da montanha ela fala de uma dificuldade de acesso, né? Não é tão fácil acessar esse topo dessa montanha, é dificultoso, tá bem? Então tem que ser um pouco mais, às vezes, dependendo da pergunta, tem que ser um pouco mais profunda, tu não consegue só decorando as palavras-chave, tu não consegue dar uma resposta objetiva para a pessoa, tá bom? Então, meu conselho é estudar a essência das cartas, tá? Não só combinações. Bom, agora vamos à carta dos caminhos, tá? Essa carta, eu não vejo ela respondendo para nós nem sim nem não, tá? Eu não vejo ela carregando essa energia do sim ou não. Justamente o contrário, eu vejo aqui indecisão, né? Ou decisões a serem tomadas. Os caminhos normalmente falam
dos nossos caminhos, tá? Da nossa caminhada aqui na Terra, da nossa jornada. Mas ele também fala de decisões que a gente precisa tomar na nossa frente. Normalmente fala de um momento que tu estás com dúvida, precisando fazer escolhas, precisando tomar um rumo da tua vida, escolher que rumo tu vai tomar, tá? E justamente por isso também traz uma das palavras-chave que é incerteza, né? Ou está próximo a tomar alguma decisão, também pode ser lida dessa forma, dependendo da pergunta, tá? Então, novamente, sempre vai depender da pergunta que está sendo feita, tá bom? Aqui nós temos uma figura da corte, tá? Que é a Dama de Ouros. A Dama de Ouros, ela é retratada, né, sempre como uma mulher muito atraente, tá? Atraente, elegante. Dizem, né? Algumas pessoas associam também que seria uma mulher sexy, assim, um pouco mais liberta, vamos dizer, algumas amarras, né, aí, impostas pela sociedade. Às vezes exagera um pouquinho, né, na sua forma na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de existir. Gosta muito, né, de prazeres e luxos e gosta também de cuidar um pouquinho da vida alheia. Porém, eu sempre que vier uma figura da corte, eu vou falar e vou repetir para vocês, né? Não gosto e não associo nenhuma característica física, tá? Eu não dou características físicas nas minhas leituras, nunca, tá? Nunca. Primeiro porque nós podemos interferir de forma muito séria no livre-arbítrio alheio, tá? Se a gente diz para a pessoa, tu vai encontrar um fulano que é assim, assim, assado, é loiro, tá. Se aparecer um moreno na frente da pessoa, ela não vai nem olhar, tá? E quando vê, a pessoa só pintou o cabelo. Então, eu já falei isso e vou repetir sempre. Desculpem repetir isso tanto, mas eu acho importante, tá? Não vamos ultrapassar o limite, né? Não vamos dar as nossas interpretações de uma forma tão fria, assim, né? Tão calculista. Então, não dá para dizer que uma pessoa é loira ou morena nos dias de hoje, tá? Existe uma diversidade étnica muito grande no país, então é muito complicado. Dar características físicas pode fazer com que aquela pessoa acabe não olhando para quem ela deveria olhar, não tomando as atitudes que ela poderia tomar, né? Ou seja, interferindo no livre-arbítrio dela, tá bom? Ainda assim é só a minha forma de ver isso, tá? Não que seja correta, a melhor, a única, a verdadeira, mas eu gosto de passar para vocês o que eu penso, tá? Quando a gente fala dos caminhos, dependendo da pergunta, né? Quando a gente está falando de decisões a serem tomadas, nunca tomem decisão pelos consulentes, tá bom? Quem tem que decidir o que fazer não é o baralho, não é o cartomancista, é o consulente. Muitas pessoas chegam com a pergunta: eu devo voltar para ele? Primeiro, para começar, eu não faço pergunta dessa forma. Eu pergunto: a tendência positiva se ela voltar para ele? O que tem de acontecer se ela voltar para ele? É para saber se as energias estão favoráveis ou não, tá? Aí, de acordo com isso, a pessoa vai decidir: ó, não está favorável, mas se tu quiser, se tu tiver vontade, interesse, tens a liberdade de fazer isso. Então, o baralho não pode dizer, não, sai, por exemplo, a carta da foice. Não, volto com o fulano, sai a carta da foice, diz, não volta com ele. Mas a foice, ela pode estar falando de cortes, de outro tipo de cortes, ou então de cortar problema, cortar algumas pessoas, pode estar falando no sentido de fazer podas, por exemplo. Podar uma árvore para que ela fique melhor, mais forte, dê frutos um pouco mais saudáveis, não é? Se vier os ratos, por exemplo. Essa tua volta, esse relacionamento, ele pode vir a te desgastar novamente, tu pode vir a ter perdas, pode vir a ter desgastes mentais, desgastes energéticos, retomando esse teu relacionamento. Mas tu tens o livre-arbítrio de tentar mudar isso, porque o livre-arbítrio ele existe justamente para isso, para nos permitir, enfim, nós tomamos as nossas decisões, as nossas atitudes para tentar mudar. Então, se a tendência está negativa, né, se ao lado dos caminhos aqui vem uma carta negativa, tu vai dizer, olha, tu tem alguma coisa que tu precisa fazer para mudar isso, porque a tendência, a energia do momento é negativa. Se for tudo bem, se estiver tudo bem, positivo, diz, olha, tu estás no caminho certo, segue fazendo o que está fazendo. Se não está fazendo nada, não faz nada. Se tu está procurando a pessoa, não procura.
Se tu tá tentando, entrando em contato, mandando mensagem, segue fazendo isso porque tá dando certo, entende? Vamos mostrar sempre as tendências energéticas, né? Energeticamente tá tendendo a ser positivo isso aí, tá? Mas não decida nada pelos teus consulentes. Quem tem que decidir é ele, tá bom? Então vamos à última carta, a carta dos ratos. Essa carta responde não às nossas perguntas, tá bem? Extremamente negativa. Essa aqui eu não vejo nada de positivo nela, tá? A não ser que seja assim, ó, qual é a tendência, né? Voltando aí a tendências, se eu retomar esse relacionamento e sair os ratos, eu vou dizer, olha, a tendência é negativa, né? As energias estão complicadas, né? Eu vejo um desgaste muito grande que tu pode sofrer ainda, perdas emocionais, né? Sentimentais, diminuição dos sentimentos, do amor, do afeto, tá? Então isso pode ser positivo para a pessoa, né? Ela tomar uma decisão que possa evitar problemas na vida dela, dificuldades, perdas, né? Só dessa forma ela pode ser positiva, tá bem? Mas de fato ela carrega um não, tá? Um não, uma carta extremamente negativa. Ela fala, né, de desgastes, aborrecimentos, pode estar falando de perdas físicas, né, de energia física, pode estar falando de perdas de sentimentos, de pensamentos, né, uma, um desgaste mental, vamos dizer assim. Pode falar de roubos, de furtos, perda de papéis, de documentos, tá bom? Ela também tem, assim, ela pode estar falando de prejuízos, tá? Prejuízos econômicos também. Essa carta ela é associada ao 7 de paus, do baralho comum, né? E dentro do baralho comum ela também é negativa, então é por isso que ela não tem, né, um lado positivo. Por isso que ela não tem um lado positivo, né? Ela fala muito, né, de disputas e conflitos, tá? Dentro do 7 de paus. Pessoas em nossos caminhos, né, que tentam atrapalhar, criar dificuldades aí, né? O único viés um pouquinho positivo, vamos dizer assim, dela é que, assim, se tu tem aí uma coragem, né, para passar por aquela situação, bravura realmente, tu consegue alcançar os teus objetivos, mas vai precisar lutar muito aí, porque tem muita força negativa agindo sobre ti. Então é isso, pessoal. Quero agradecer, né, todo o carinho de vocês nos comentários que vocês sempre deixam aqui. É muito importante para o YouTube entender que vocês estão gostando, que estão interagindo comigo de alguma forma. O compartilhamento ajuda bastante no crescimento do canal, nesse comecinho, né? E, enfim, né, vocês assistirem até o final também é importante. A retenção, né, durante o vídeo, também isso importa bastante para o YouTube. Mas de fato o carinho de vocês, as palavras que vocês deixam aqui para mim, isso para mim supera qualquer outra coisa, né? Então o comentário de vocês sempre me faz muito bem, tá? Deixa aqui embaixo se faltou falar de alguma coisa, se vocês enxergam de forma diferente alguma dessas cartas, tá bom? Para contribuir realmente, para caso tenha aí um outro significado. Como eu não, como eu não sou adepta à escola brasileira, né, pode acabar para algumas pessoas não ficando tão completo assim, tá? Mas eu falo exatamente como eu enxergo a carta, realmente, tá? Então, se alguém quiser deixar aqui embaixo, né, o que há, uma interpretação diferente da minha, de acordo com a escola brasileira, pode deixar aqui embaixo sem problema, tá? Vai ajudar outras pessoas que também se afeiçoam a essa outra escola, né? Essas outras características das cartas, tá? Mas não mudam, essas cartas elas não mudam muito, tá? Normalmente elas carregam esses mesmos significados. E assim, ó, não vai ser assim de uma hora para outra que tu vai entender a essência dessas cartas. Tu realmente vai precisar treinar, tá? O treino, o exercício que vai ajudar as diversas perguntas que tu vai respondendo, que vai conseguir te ajudar a entender um pouquinho melhor, tá? Então, de novo, não decora combinações, tá? Ratos com caminho, perdas ou roubos no teu caminho, pode ser. Só que se a pessoa está perguntando sobre o amor, ou então sobre a espiritualidade, eu vejo perdas no teu caminho. Como assim perdas no teu caminho, né? Isso não é uma resposta objetiva. Aqui, se a gente está falando de espiritualidade, né? Tu vai ter desgastes espirituais aí, né? Roubo de energia, tá? O rato fala de roubos também, né? Perda de energia, roubo de energia. Alguém pode estar sugando a tua energia espiritual, tá? Então, vai depender muito do que a gente está falando. Não dá pra ficar assim
como é que eu posso dizer, decorando, tá? Saber as combinações, eu acho que é importante saber tudo. Primeiro tu vai lá e saiba todas as combinações, né? Tem pessoas que passam as combinações. Eu realmente não passo porque eu acho que essa não é a melhor forma de aprender. Mas se tu quiser, tu vai lá e conhece. Só que no dia a dia tu vai ver que é difícil tu aplicar aquilo ali nas perguntas mais variadas que vêm dos teus consulentes, né? Então, realmente a essência da carta é o mais importante tu entender, tá bom? Grande abraço para vocês, curtam, compartilhem. Aí só para complementar, né, no próximo vídeo do canal eu vou trazer para vocês aí o exercício das cartas que a gente já viu até agora, tá? Do 1 ao 23, tá bem? Aí eu vou tentar trazer o método 3x3, tá bem? Que é com 9 cartas na mesa.